Então, primeiras dicas ali, primeiros direcionamentos é conhecer quem é esse aluno. Embora a gente tenha elementos de um transtorno que tem critérios diagnósticos bem definidos, ele é muito variável de indivíduo para indivíduo. Nós não temos dois indivíduos iguais, e nós temos essa premissa de que nós temos que atender às especificidades desse estudante, né? Então, primeiro é conhecer o aluno, quem é esse aluno, do que ele gosta, do que ele não gosta, o que é importante para ele, o que ele traz do contexto de casa, né? Habilidades que ele possui, vamos trabalhar dentro dessas potencialidades, dessas habilidades, do hiperfoco, para inseri-lo nesse currículo, né? E conseguir fazer com que ele avance de acordo com essas potencialidades. Qual o melhor modelo de aprendizagem? Como que eu posso ensinar para ele cores, enquanto os outros estão aprendendo célula, né? Como que eu posso ensinar números, enquanto os outros estão aprendendo sobre o sistema solar? Como que eu posso fazer com que ele esteja inserido nesse currículo, que não seja paralelo, que eu não tire ele da sala para fazer um trabalho, privando ele do principal motivo, que é do paradigma inclusivo, de estar junto, de conviver, de respeitar as diferenças, onde ele ensina, onde ele aprende, né, com os outros. Então, esse processo ele é muito importante, né, ele estar inserido, e ele estar inserido nesse currículo, e ele está frequentando o turno escolar, e com as adaptações e de acordo com as suas necessidades. Use a emoção, né? A gente lembra melhor, né? Isso não serve só para o aluno com deficiência intelectual, né? Serve para todos, né? Quando a gente lembra melhor dos acontecimentos quando está associado a um sentimento agradável, né? Tem aulas aqui que vocês nunca esqueceram, coisas que vocês aprenderam, aquela professora que ensinou aquilo, aquele momento que vocês tiveram, que traz essa lembrança agradável, né? Então, proporcionar isso, né, para esse nosso aluno vai fazer toda a diferença para aquele aprendizado, né? Dê significado ao que lhe será ensinado, né? Eles vão prestar mais atenção em coisas que fazem sentido para ele, né? Eu estou falando lá de plano cartesiano, né? Dentro do plano cartesiano, eu tenho que fazer esse conteúdo ter um sentido para ele, né? Eu vou ensinar planetas, eu vou ensinar números, eu vou ensinar letras, aquilo tem que fazer parte, né, do que ele conhece, do que ele tem de vivência, né? Empregue o máximo de significado para essa aprendizagem significativa, né? Algumas intervenções em sala de aula que a gente pode pensar juntos ali, né, e a gente consegue aprofundar isso melhor lá durante o curso, né, da REMA. Então, o processo inclusivo do estudante com deficiência intelectual é ir adiante do arcabouço legal. A gente sabe o que tem de lei, a gente sabe que ele tem direito ao atendimento educacional especializado, nós sabemos que ele tem direitos das adaptações de métodos, técnicas, currículos e recursos. A gente sabe que ele tem direito a uma avaliação diferenciada de acordo com as suas possibilidades, né? Mas a gente não tem que ficar pensando sistematicamente nessa estrutura, né? É mais do que isso, né? É o meu aluno, é o aluno que está inserido e tem direito à educação, assim como todos os outros estudantes, né? É necessário romper essa ideia de garantia de direito, né? Esse estudante, ele precisa de estratégias didático-metodológicas para que ele participe de sala de aula. Se ele está posicionado onde evita distratores, se ele precisa de uma pauta ampliada, para que ele consiga copiar melhor, porque a parte motora dele não está bem desenvolvida, ele tem uma disgrafia, ou se ele não consegue copiar, ou se ele copia com lentidão, né? Qual é a necessidade, qual é a estratégia que nós temos que adotar para inseri-lo no currículo? Cabe ao professor do ensino regular, professor regente, e também o professor especialista, né? Nós estamos falando de uma
especialização em educação especial, que vai formar um professor especialista, que vai ter propriedade para se articular com o professor regente para planejar práticas pedagógicas e estratégias para que esse aluno tenha acesso ao currículo. Tá? Comparar o desempenho do estudante apenas em relação a ele mesmo. Né? E cabe o trabalho colaborativo a esses dois professores. Eu quero mostrar para vocês aqui um desenho que eu trouxe para a gente refletir juntos sobre esse percurso escolar desse estudante. Tá? Eu tenho aqui um caminho, que é o caminho que representa onde o meu aluno está e onde ele pode chegar. Tá? É um percurso de aprendizagem. Tá? Então, eu desenhei aqui como se fosse os anos finais do ensino fundamental, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Tá? É a mesma estradinha, tá? É a mesma estradinha aqui, nós temos aqui as estradinhas, tá? Daí eu tenho conteúdo, por exemplo, de matemática do 6º ano. Então, ele está aqui, ele tem que aprender lá a contar até 100, por exemplo. Daí, no 7º, ele tem que contar até 200, né? Esse meu aluno, ele não consegue se apropriar disso nesse ano, por conta da especificidade do seu potencial, né? Então, ele vai conseguir chegar até aqui. Ele precisa de uma complementação curricular previsto em lei, que é o atendimento educacional especializado, né? A sala de recursos. Então, esse aluno, ao invés de aprender até 100, ele vai conseguir aprender até 20, e tá tudo bem, porque a escola não é só aprender a ler, escrever e calcular, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos de currículo, como que a gente insere esse aluno no currículo. Então, eu peguei lá a Base Nacional Comum Curricular, e aqui eu tenho um conteúdo de matemática do 3º ano, que é geometria, onde o aluno vai aprender a classificar e comparar figuras planas. O objetivo dessa aprendizagem, o foco de aprendizagem é classificar e comparar figuras planas, triângulo, quadrado, retângulo, mas para ele conseguir cumprir esse objetivo de aprendizagem, ele precisa ter um conteúdo prévio. E o nosso aluno com deficiência intelectual, muitas vezes, ele não teve a aquisição desses conteúdos prévios. Então, eu preciso oferecer para ele possibilidades concretas de aprender o conteúdo prévio. Como que ele vai aprender as figuras planas? O que é um triângulo? O que é um círculo? O que é um quadrado? O que é um retângulo? Né? Quais as cores dessas figuras? Então, ele vai aprendendo cores e tal. Então, lá na Lei de Diretrizes e Bases, lá no artigo 59, está dizendo que tem que ser assegurado ao aluno, né, a adaptação de métodos, técnicas, currículos, né, recursos. Aqui uma forma de adaptar, por exemplo, o plano cartesiano. Para o meu aluno com deficiência intelectual, ele vai posicionar os números nas retas. Ó. Aqui eu tenho o número 1, daí uma bolinha. Depois o número 3. Qual é o número que ele tem que colocar ali, né? E depois números positivos, eu vou deixando um pouco mais difícil, aumentando a complexidade com números negativos, né? Tá lá no meu currículo, ensinar lá o objetivo, né? Lá de ciências do 2º ano, né? Que é identificar principais partes de uma planta, raiz, caule. Então, eu tenho que pegar e mostrar para ele o que é uma raiz, diferentes tipos de raízes, e mostrar imagens, né? E trazer para ele o concreto, né? Então, assim, a gente tem que parar com a ideia de que ele tem uma deficiência X e ele vai precisar disso. Não existe isso, né? Cada pessoa é única, né? A gente não vai pressupor as necessidades desse aluno. A gente precisa pensar no aluno, né? Pensar em planejar ações educativas que visem a eliminar as barreiras. E a gente começa a pensar sobre formas de ensinar. Existe um modelo, né, que chama-se desenho universal para aprendizagem, né, uma forma de contemplar todos os alunos, dar uma aula onde eu consiga atingir
todos, independente das suas dificuldades. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!